Então, boa noite a todos. Nós estamos no quarto encontro do curso Guerra Cultural, promovido pelo Centro Dom Viçoso, e eu que estou conduzindo, né? Antônio Galvão. E nós tivemos 3 encontros em que nós desenvolvemos assuntos relacionados com essa guerra. Então, sendo uma guerra, a gente tem que trabalhar o lado que disputa com o outro, né? Eu acho que para mim ficou mais claro, ficaram mais claros esses 2 lados nesse quarto encontro, né? Então, no primeiro encontro, nós fizemos um histórico dos 2 últimos milênios. Então, nós caracterizamos a contribuição da Igreja Católica para a construção da civilização ocidental e mostramos que a partir da passagem do primeiro milênio para o segundo milênio houve uma mudança e algumas coisas começaram a acontecer que começaram a causar problemas, né? Então, na primeira aula nós fizemos uma caracterização do que é governo mundial, o que é revolução civilizacional anticristã, o que é nova era, né? Bom, no segundo encontro, o foco nosso foi na questão do momento ali do renascimento, né? Então, o problema da forma como o ser humano estava lidando com o conhecimento no renascimento. Então, a gente caracterizou o surgimento de uma pretensão a respeito de querer conhecer tão bem, a ponto de conhecer perfeitamente, dominar o conhecimento e as coisas conhecidas, né? E aí nós caracterizamos também algumas consequências dessa pretensão que é a anticristã. Então nós definimos qual é a origem do pensamento de Kant em função dessa pretensão renascentista, né? Caracterizamos o problema da filosofia de Kant pelo fato dele excluir os fenômenos extraordinários do conjunto do que é inteligível, conhecível. E nesse encontro nós mostramos como que essa antifilosofia, esse pedaço da antifilosofia de Kant, ele está amplamente denunciado na encíclica Pascendi Dominis Gregis em 1907, promulgada pelo Santo Papa Pio X. Bom, no terceiro encontro, nós focalizamos a questão do iluminismo e aí nós mudamos o nosso enfoque. Então, já que no Renascimento o problema era uma pretensão a respeito de conhecer e conhecer tão bem para dominar, no iluminismo a gente tem uma ampliação deste problema. Agora não é mais um objetivo de conhecer tão bem. Isso continua, mas agora o objetivo do domínio, do controle, ele fica claro no surgimento de algumas organizações, né? Então nós caracterizamos lá, nos anos anteriores à Revolução Francesa, o surgimento dos Illuminati, a origem dessa organização a partir de ideias dos jesuítas, mas trabalhadas de uma maneira deturpada para o controle das pessoas por via psicológica. E nós mostramos também que nesses anos que antecederam a Revolução Francesa, um pensador francês chamado Marquês de Sade, ele propôs uma visão de ser humano baseada na física de Newton. Então Newton, o foco do Newton era muito a questão da força, né? Então este pensador, ele estava pensando o ser humano do ponto de vista da base newtoniana. Então, já que as máquinas e o universo são explicáveis pela força, e especialmente pela força da gravidade, o ser humano também deve poder ser explicado dessa forma. Então, as realidades associadas com o ser humano devem ser explicadas e norteadas por relações de força. E aí o Marquês de Sade, ele começa a explicar inclusive as relações sexuais entre homem e mulher nessa base, e aí nós mostramos que isso é a base do sadismo. E aí está a base, por exemplo, de uma degeneração no trato para com a mulher e num grande sofrimento da mulher diante dos homens revolucionários, por causa dessa ideia de que a força era o parâmetro para a moralidade. Então o homem poderia fazer o que quisesse com a mulher, né? E aí nós mostramos no final daquela aula que esse mergulho nessa ideia de controle dos Illuminati e nessa
visão deturpada do Marquês de Sade sobre as relações sexuais entre homem e mulher. Isso gerou uma série de consequências. Então a gente caracterizou os primórdios do pensamento de esquerda, nós explicamos o que é perfectibilidade, o iníciozinho da esquerda. Nós caracterizamos o início de um pensamento conservador lá na Inglaterra em consequência da Revolução Francesa, no pensamento de Thomas Malthus, e nós caracterizamos o proto-feminismo como uma reação a essa degeneração do trato da mulher, pela própria mulher revolucionária, que queria viver a libertação sexual, mas ela reclamava do que ela já estava vivendo do tratamento naquele contexto, né? E no final daquela aula, terceira aula, nós caracterizamos o fato de que no início do século XX, esse primórdio o primórdio de esquerdismo com o primórdio de conservadorismo, que a gente poderia ser chamado hoje em dia de direita, eles vão convergir no pensamento de uma feminista, que agora ela continua interessada na libertação sexual aos moldes esquerdistas, mas ela passa a estar fortemente interessada na questão do aborto como uma das pautas do controle sexual, só que o aborto já começa a ser pauta dos neomalthusianos. Então os neomalthusianos começam a financiar o pensamento do feminismo. Então no século XX o feminismo vai se tornando cada vez mais um movimento marxista, né? E hoje nós queremos olhar para a história do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria relacionado com essa história toda, né? Então a gente quer explicar um pouquinho a história de quando que o Sagrado Coração de Jesus ele apareceu para Santa Margarida Maria de Alacoque, qual foi a ordem, qual foi a atitude diante dessa ordem e qual foi o momento em que a Maria se apresenta como Imaculada, o que antecedeu a isso e quais foram as atitudes humanas diante das ordens dadas pela Imaculada nos diferentes momentos, né? E aí esse título da quarta aula, ele quer dizer o seguinte: ob audire são as iniciais, as raízes etimológicas do verbo obedecer. Então audire significa ouvir algo, e esse ob significa fazer uma concha, porque algo que está sendo ouvido é uma mensagem extremamente especial. Então, naquele contexto de você ter uma série de ruídos ao redor, você faz a concha com o ouvido porque você quer prestar atenção naquela mensagem, porque aquela tem que ser entendida para ser realizada. Então, essa é a raiz do verbo obedecer. Então, o significado desse título é: ou a gente obedece às ordens, ou a gente mergulha numa rede de controle anticristão, né? Que é o que a gente vai caracterizar hoje, certo? Bom, essa imagem da Santa Margarida Maria de Alacoque, tendo a visão do Sagrado Coração de Jesus, e era uma freira simples lá na França, e Jesus, ele, entre as várias ordens que ele dá para ela, ele ordena que essa freira ela se dirija ao rei Luís XIV, que era chamado de Rei Sol, né? Ele era aquele rei que ele vivia numa pompa muito grande, e a história mostra que o Sagrado Coração de Jesus ele se apresenta por meio de uma freira para testar a capacidade daquele rei de se submeter ao verdadeiro rei. Ou, se ele não fizesse isso, as consequências não seriam boas, né? Então nós fizemos essa linha do tempo nas outras aulas, e agora nós vamos começar a analisar aqui, entre o século XVII e XVIII de novo. Antecedendo a Revolução Francesa, no final do século XVII, o Sagrado Coração de Jesus aparece para Santa Margarida Maria de Alacoque, e ele ordena que ela se dirija ao rei Luís XIV e que ele faça a consagração dos exércitos franceses ao Sagrado Coração de Jesus. Caso contrário, uma grande desgraça aconteceria na França. Esse rei, ele tomou a decisão de não obedecer, ele não fez a consagração oficial dos exércitos franceses, e os historiadores que eu analisei, que eu concordo com eles mostram claramente que essa série de problemas, especialmente a Revolução Francesa e tudo aquilo que a gente analisou na aula passada, é consequência dessa desobediência.
Então a Revolução Francesa, que começa em 1789, ela já é o resultado de uma desobediência de uma liderança que tinha características adequadas para obedecer e levar toda uma nação, a primeira filha do catolicismo na Europa, a se consagrar ao Sagrado Coração de Jesus, para impedir isso, né? Bom, na linhagem do Rei Sol, algumas décadas depois, o rei Luís XVI, ele obedece à ordem, ele se consagra, faz a consagração, mas aí já é tarde e aí a cabeça dele já rola na guilhotina, na Revolução Francesa, que já estava acontecendo, né? Então, eu achei muito interessante o autor falar que as ordens têm que ser realizadas no momento em que elas chegam, né? Bom, no encontro passado, nós mostramos que a Revolução Francesa, uma vez tendo começado em função dessa necessidade dos pensadores de retomar o controle da sociedade, porque a sociedade estava virando um caos, porque eles já estavam tirando a Igreja Católica da função de organização da sociedade. Então essa fixação por controle, ela vai refletir em todo o século XIX, ela vai ter um momento assim mais denso no pensamento de Marx e Engels, e a gente também analisou na aula passada o iníciozinho do século XX com a tal da Margaret Sanger, quando ela começa a mesclar as ideias feministas com as neo-malthusianas, dando origem ao pensamento, dando origem não, né? Permitindo os megacapitalistas descobrirem uma estratégia mais eficaz. Bom, então, eu fiz questão de fazer uma ênfase a esse esquema dessa chave, mostrando a encíclica Pascendi Domini Segregis, porque depois que a gente estuda essa encíclica, eu percebo que essa encíclica ela é uma defesa da fé católica a todos esses problemas da Idade Moderna, né? Inclusive, quando você analisa o sistema de Marx e Engels, você olha para Pascendi e você percebe que ali também estão as bases para a defesa da fé católica do mundo ocidental. Bom, no encontro passado, nós trabalhamos esse fluxograma passo a passo, em que a gente mostrou que essa necessidade do controle, em função da mudança da visão do ser humano, devido às ideias newtonianas e à necessidade do ser humano de controlar todas as coisas, e essa visão limitada do ser humano como um ser que é movido pelas paixões e cuja moralidade ela é definida pela força. E também nós analisamos a questão do surgimento da sociedade dos Illuminati, a relação com a maçonaria, e depois o resultado tanto do surgimento dos Illuminati quanto das ideias do Marquês de Sade baseada no homem newtoniano, na explosão da Revolução Francesa, né? Então a Revolução Francesa como um momento sanguinário em que as pessoas estavam com as paixões individuais descontroladas, e isso desembocou nas ruas, na espada e na guilhotina. E aí nós mostramos essas três consequências da Revolução Francesa. Uma reação de um primórdio de direita, de conservadorismo, mas um conservadorismo com uma ideia muito limitada, um primórdio de pensamento de esquerda revolucionário e o protofeminismo da Mary Wollstonecraft no meio do caminho, que quer ser revolucionário, mas está queixando do problema do trato com a mulher. E nós analisamos também a proposta do livro Libido Dominante, do autor, sobre a relação entre libertação sexual e como forma de controle social e político, né? Por várias vias. Então nós analisamos essas várias relações entre libertação sexual e a questão do controle, né? Bom, então hoje a gente quer olhar para o Imaculado Coração de Maria, e eu gostaria de trabalhar assim, né? Os séculos da Imaculada, século XIX, XX e XXI, são os séculos da Imaculada. Teve o século do Sagrado Coração de Jesus, todos eles são, mas a partir do século XIX a gente vai perceber que o céu resolve que é tempo da Imaculada, né? E por que eu fico pensando, né? Qual deve ser o motivo de Deus, né? Mas ele tem os motivos dele. Mas a gente pode pensar numa questão histórica. A partir do século XIX, todos os revolucionários anticristãos, todos os pensadores anticristãos, sejam revolucionários ou não, eles começam a enxergar cada vez mais que a mulher, a questão da mulher, ela é central, estratégica para qualquer
iniciativa de controle social. Você quer controlar a sociedade, você pense em políticas para a mulher. Então é isso que a gente vai pensar agora. Por isso que a Nossa Senhora ela surge como aquela que fala insistentemente no século XIX. Né? Bom, então, pensando nessa questão, nessa explicação aí do porquê Imaculada, é o século em que o Papa, não me lembro qual, ele promulga o dogma da Imaculada Conceição. O Papa Pio IX, em 1854, promulga o dogma da Imaculada Conceição, algo que a Igreja Católica acreditou durante todos os 20 séculos. Ele simplesmente assina embaixo, num dogma, num documento papal. Né? Bom, mas então vamos olhar para esse esquema agora, a partir desse foco. A mulher, o problema da mulher como um problema central para aqueles que querem controlar a sociedade. Então, retomando o nosso pensamento a partir do que Kant pensou e também a partir da Revolução Francesa já instalada, e nós na aula passada tínhamos chegado nisso, né, no utilitarismo como uma das filosofias, antifilosofias do momento atual, né? Bom, então o Kant ele propõe que o conhecimento ele é um padrão da mente humana, ele não tem a ver com uma realidade objetiva, e isso está na base do surgimento de todas as propostas relativistas, porque cada um pode ter um padrão sobre os fenômenos que pode depender do grupo de mentes que analisam, né? Bom, da Revolução Francesa a gente colhe os primórdios do pensamento revolucionário, libertário, de esquerda. A gente colhe o proto-feminismo como uma reação, por exemplo, ao sadismo. A gente colhe os primórdios de um pensamento conservador com Thomas Malthus, lá na Inglaterra, quando ele fala que o ambiente determina os limites do controle do controle populacional, e a gente colhe os primórdios de uma nova filosofia que tenta reorganizar toda a sociedade, independente de quem esteja junto. O Augusto Comte ele começa a propor uma filosofia que tente explicar filosoficamente e religiosamente, pela ciência, a reorganização da sociedade. Então, o positivismo ele também é uma proposta religiosa sem Deus, né? Bom, herdeiro do pensamento revolucionário de libertário sexual, lá no meio do século XIX a gente tem o marxismo. Herdeiro do proto-feminismo, lá no final do século XIX a gente já tem o início da primeira onda feminista, e tão logo o Marx e o Engels eles escrevem o livro A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado. As mulheres ficam cada vez mais interessadas no sistema marxista, e aí elas se tornam marxistas, né? Mas no início, na virada do século XIX para o século XX, surge o neomalthusianismo. A diferença é que o Malthus ele propunha que o ambiente determina os limites do crescimento populacional. E aí os novos malthusianos eles estão dizendo o homem pode tomar este controle do limite. O homem pode definir quanto é o máximo da população, por uma forma de estudo, né? E na aula passada a gente mostrou que o casamento do neomalthusianismo com a vertente revolucionária, então é um pensamento de esquerda e um conservador, eles mesclam no pensamento dessa feminista Margaret Sanger por via abortista, que era uma forma dela fazer eugenia, especialmente com a população negra nos Estados Unidos, né? Bom, mas aí o sistema positivista, ele na fala do Augusto Comte, ele é um plano ele é uma forma de filosofia e também de religião. Existem templos positivistas, um inclusive lá no Porto Alegre, é uma igreja positivista. Vocês sabiam dessa história? Tem, eu vi a foto, é muito esquisita. É um templo, né? Tem lugar lá, eles têm catecismo, eles têm os sacramentos, eles imitam tudo da Igreja Católica. Tem um pensador, acho que se não me engano, eu não sei qual é o nome dele, mas ele fala que o positivismo é um cristianismo sem catolicismo. Então, gente, tira Jesus Cristo, você tem todo o pensamento da doutrina cristã sem Jesus Cristo, né?
Bom, e o Conte fala claramente, é um plano para estudos científicos para reorganizar a sociedade, para controlar tudo a partir da ciência. E esse plano, ele vai desembocar nesse utilitarismo, porque se você tem conhecimento científico nas diferentes áreas, você pode orientar o pensamento científico para organizar o crescimento da sociedade, baseado no consenso de quem tem dinheiro. Quem é que financia a pesquisa hoje em dia? Né? Bom, só que as feministas que já estavam interessadas na questão do aborto, por causa do interesse de libertação sexual e da questão da suposta conquista de uma autonomia frente à questão reprodutiva e familiar patriarcal, elas também vão acabar entrando cada vez mais nessa corrente filosófica. Por quê? Porque o que é ético, o que é moral, depende do consenso das lideranças que estão percebendo o problema da mulher. Então, o que deve ser feito para que essa mulher ela seja tratada com a suposta dignidade do padrão do século XX? E aí, pelo sistema de Kant, o sistema de Kant permite que esses pensadores eles pensem do jeito que quiserem, porque o padrão de verdade depende do consenso. E onde que está a base filosófica nisso? Está no Kant, né? Então a gente tem uma suposta base, tem uma base científica, mas com um objetivo errado em termos de organização da sociedade. Tem uma proposta de explicação de como é que as populações humanas crescem e que depois vai ser deturpada na forma de um controle, que já era equivocado lá no começo por uma série de motivos. Por exemplo, porque o Thomas Malthus ele não sabia que iriam acontecer várias revoluções científicas e tecnológicas, então ele não tinha como prever naquela época que as populações humanas iriam poder crescer muito mais, porque a ciência ia permitir isso. De uma certa forma, o crescimento, as próprias revoluções científicas iriam permitir um maior crescimento, ou seja, o pensamento do Thomas Malthus não conferia, só que essa ciência baseada nessa base filosófica do Augusto Comte, ela retira completamente o pensamento religioso cristão da base da organização. Então é problemático, né? Então, ou seja, e nós temos aqui essa base científica com fins escusos, a gente tem esse objetivo de controle populacional, a gente tem as feministas que estão querendo uma autonomia e já estão marxistas, nós já temos toda a base revolucionária, então a gente tem aqui, né, uma bomba relógio para que quem tem dinheiro controle tudo, né? Bom, então agora é o seguinte, pensando que a mulher, nesse esquema aqui, ó, de novo, né, a mulher ela é um ponto de convergência de todas as pautas. Se a gente for pensar bem, a mulher, a pauta mulher permite que tanto os revolucionários quanto os conservadores, eles depois pensem junto, né? Bom, então agora nessa nova visão da linha do tempo, nós já vimos lá o efeito da desobediência inicial à ordem do Sagrado Coração de Jesus, e agora a gente vai ver algumas ordens da Imaculada e os efeitos das desobediências às ordens dela. Então, em 1846, Nossa Senhora aparece em Salete, Nossa Senhora de La Salette. E aí ela aparece e naquela época para algumas crianças, né? E ela fala claramente que ela percebe que as pessoas elas estão desobedecendo ao filho dela, e ela está clamando: obedeçam, se submetam, né? E exatamente 2 anos antes de uma explosão revolucionária na Europa que começa na França. Então, inclusive, em 1846, Nossa Senhora fala que se as pessoas jejuassem, rezassem o terço, largassem o pecado, Deus iria impedir que a França ela vivesse uma onda de pragas na agricultura. E aí, como não houve a obediência, no ano seguinte, em 1847, surgiu uma praga microbiana nas plantações de batata
e de uva, e que causou um arraso na produção francesa, muita fome, e essa, inclusive, é uma das bases para uma crise econômica na França. E essa crise econômica, ela dispara uma nova onda revolucionária, começa a pegar em armas de novo, essa revolução chamada Primavera dos Povos, mas essa revolução ela alcança quase que a Europa inteira, ela começa na França e ela expande para a Europa, né? E é exatamente nesse ano também que Karl Marx ele escreve o Manifesto Comunista, 2 anos depois que Nossa Senhora aparece em La Salette. Bom, em 1958, 4 anos depois do Papa Pio IX promulgar o dogma da Imaculada Conceição, Nossa Senhora aparece para Santa Bernadette e ela se apresenta para Santa Bernadette como a Imaculada Conceição. E aí o padre, quando vai perguntar para Bernadette se aquela senhora era Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ela fala assim, não é Nossa Senhora, é a Imaculada Conceição. A menina não sabia que Nossa Senhora era a Imaculada Conceição. Então o padre, com essa resposta dela, foi um dos motivos que fez com que ele acreditasse que realmente as aparições fossem verdadeiras, né? A história de Santa Bernadette é um caso clássico de Nossa Senhora e Deus testando um ser humano para que ele vá dando provas de obediência cada vez mais radical. Então Santa Bernadette obedece ordens de Nossa Senhora bem radicais e essa aparição ela está mais ou menos nessa época e é exatamente no ano em que Karl Marx está publicando outros escritos e alguns anos antes de Marx e Engels publicarem A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado. O problema desse livro é que nesse livro Karl Marx e Engels eles propõem que a família judaico-cristã é o grande problema da sociedade ocidental. Ela tem que ser dissolvida de algum jeito. Então Nossa Senhora aparece vários anos antes pedindo que as pessoas rezassem para que essas coisas fossem impedidas, né? Bom, ali é 1958? 1858, desculpa. Eu estou colocando 900 o tempo inteiro. Me ajuda a corrigir aí. Eu já corrigi vários e surgiu e ficou isso para trás. Mas obrigado. o dogma foi 1800? 54. 800? 854. Deixa eu confirmar, peraí. Sim. E o da Imaculada, foi isso mesmo. Foi 1954, Imaculada Conceição. E o dogma da Assunção de Nossa Senhora foi na década de 50 do século passado. Né? Qual que foi o Papa? Pio XII. Pio XII. Não, da Assunção é Pio XII, se não me engano. Mas é no meio do século passado. E da Imaculada Conceição é 1854. 4 anos antes aqui, né? Bom, em 1891, o Papa São Leão XIII, ele promulga Rerum Novarum e ele mostra claramente como que o sistema marxista ele não vai resolver o problema. Ele usa 2 principais bases para mostrar que o sistema marxista ele é errado. Ele mostra que o sistema marxista ele tira do trabalhador a possibilidade de investir no salário, então ele mostra claramente que propriedade é salário transformado. E propriedade também tem muito da questão do esforço humano que transforma o que é primário. Então, ou seja, existe uma questão de justiça diante da qual a pessoa tem que ter aquilo que ela produziu. E também a outra base de defesa da doutrina católica é a questão da sacralidade da família que o sistema marxista ele estava rompendo. As 2 questões. E o Papa São Leão XIII ele propõe que a solução é a recristianização da sociedade e a organização de associações tanto de trabalhadores quanto de patrões, das diferentes classes de trabalhadores da sociedade, que isso resolveria o problema pela via católica, não pela via marxista. Bom, então é uma defesa posterior ao sistema já apresentado, né? E em 1917, Nossa Senhora aparece em Fátima e ela se apresenta como a Imaculada Conceição também, para os 3 pastorinhos, né? E é interessante que em 1917, Nossa Senhora, a Imaculada Conceição em Fátima, ela vai aparecer para os pastorezinhos meses antes da Revolução Russa acontecer. Então ela fala antes da Revolução acontecer, a Revolução já estava sendo preparada, mas ela já fala profeticamente de algo que aconteceria também depois, mas
anos depois, que é a questão do espalhamento dos erros da Rússia. Então, a Revolução já estava sendo preparada, mas Deus já sabia, obviamente, sempre soube, né, que a Rússia, além de fazer a revolução lá, ela ia querer espalhar os erros dela pelo mundo. Então, Nossa Senhora centra o apelo profético dela na necessidade da consagração da Rússia ao Imaculado Coração imediatamente, para que a Rússia não espalhasse os erros dela pelo mundo. Que erros são esses? A gente vai ver depois, né? Bom, então, aqui eu queria chamar a atenção para o fato de que, em 1917, a obediência à Ordem da Imaculada deveria ter sido feita naquele ano, pelo Vaticano, por meio do Papa, e aí depois eu vou mostrar aqui, a primeira consagração oficial foi feita em 1982, aproximadamente 6 décadas depois. É tempo suficiente para os erros da Rússia se espalharem por via cultural. A gente tem que lembrar que, em 1920, 3 anos depois que Nossa Senhora aparece em Fátima, é fundada a Escola de Frankfurt como uma estratégia para fazer estudos acadêmicos sobre o marxismo, para descobrirem estratégias para dominar o Ocidente para o marxismo, né? Além da Escola de Frankfurt, tem outras coisas que surgem em 1920 também. Bom, está claro aqui que as ordens de Nossa Senhora em La Salette e em Lourdes, elas não foram claramente obedecidas. Quando a gente pega o relato da aparição, dá para perceber que não houve uma obediência completa, e aí as consequências foram drásticas, né? Bom, eu acho muito interessante essa fala deste autor, Ernesto N. Roman, nesse livro Aparições de Nossa Senhora, Suas Mensagens e Milagres. Ele diz claramente sobre a aparição de Nossa Senhora de Lourdes. Na aparição de 19 de fevereiro de 1858, o ano em que explodiu a segunda onda revolucionária, o ano em que aconteceu a grande crise econômica mundial, né? 10 anos antes tinha acontecido a Primavera dos Povos. Aqui agora está acontecendo uma crise econômica grave na Europa inteira, a partir da França. No iníciozinho do ano, Nossa Senhora aparece. E Nossa Senhora, o historiador conta que numa das aparições desse dia, os videntes chegaram no local da aparição e eles escutavam barulhos de parecer uma coisa amedrontadora. Eram demônios que estavam uivando, aquela coisa horrorosa, né? E aí os videntes falam que os demônios começaram a ulular de um modo terrível. Nossa Senhora apenas levantou a cabeça e as vozes abaixaram. Eu acho esse registro muito significativo em termos de guerra cultural, né? Nossa Senhora tem o controle sobre a ação dos demônios. Ela tem autoridade sobre os demônios. Depois a gente vai ver que ela tem autoridade sobre os anjos também. Bom, esse é um trecho de um trabalho desse Demian Bezerra de Mello, em que ele vai falar claramente o que Marx pensava a respeito da origem do problema de 1848, da onda revolucionária de 1848. Ela estava baseada num problema econômico, e Nossa Senhora já tinha advertido em 1946 que as pragas da batata e da uva iriam acontecer se não acontecesse a obediência. Então aqui um marxista falando que Marx chegou à conclusão de que a Revolução de 1948 foi causada por este problema, né? Bom, a Rerum Novarum, uma encíclica promulgada pelo Santo Papa Leão XIII em 1891, nela ele vai defender a fé católica contra o marxismo. E ele vai basicamente dizer o seguinte: a propriedade ela é da pessoa, e isso é uma questão tanto de leis humanas, mas também leis divinas. Existe uma tradição dos povos judaico-cristãos, é bíblico, que as pessoas têm uma parte que é considerada delas, né? Bom, e o trabalho modifica o bem primário. Então uma fazenda construída em cima de um terreno, aquele terreno já não vale mais só o terreno, mas ele vale o investimento, o empreendedorismo da pessoa e também a disposição da pessoa a fazer esforço em cima daquilo. Então o valor muda, o valor tem a ver com o que a pessoa investiu, né? E este valor da pessoa tem que ser protegido pelas leis civis, e a lei divina, ela já defendia isso muito antes, né?
Galvão, não desejarás a mulher do teu próximo, nem tua casa, nem o seu corpo. Isso é bem natural, até os animais fazem lá seu cantinho, sua casinha. Exatamente. Lá, tem controle controle de território, né? Você fala? Também. Não, é porque tem um juiz naturalista, eu esqueci o nome. Ele foi até um pensador liberal, eu esqueci o nome dele também, mas ele estava falando justamente das fixações de propriedade privada, sabe? De como você vai fixar sua propriedade no campo. Porque ele fala assim, aquele que primeiro encontrar uma terra e influir de trabalho nela, a terra vai ser considerada dele, porque ele aplicou o trabalho. Isso até mesmo os liberais chegaram à conclusão assim. Então. Ok? Posso continuar? Pode. Tudo bem. Então, olha só. Só mais 2 slides sobre Rerum Novarum. É uma encíclica muito rica. O Papa vai falar sobre a família e o Estado. Quem que surgiu primeiro? A família. O Estado, ele é uma organização devido a um grupo grande de várias famílias que têm características comuns e que reconhecem uma identidade que eles acreditam que seja nacional. Então, quem que é a organização primária? A família. O Estado vem depois da família, né? Bom, e o Papa vai falar que o direito de propriedade que naturalmente você pode considerar como sendo do indivíduo, se esse indivíduo é um chefe de família, aí você tem mais motivos para considerar o direito da pessoa, porque a pessoa ela está defendendo filhos e uma família inteira, né? Ele tem que alimentar e sustentar os filhos. Bom, e para terminar essa nossa pequena visão de Rerum Novarum, o Papa vai falar ainda sobre a relação da família com o Estado. Ele vai dizer o seguinte, olha, o poder público tem que ter limites quanto à possibilidade dele de interferir na família. Ele pode interferir quando a família não está funcionando bem e claramente a sociedade percebe que as crianças estão sofrendo algum tipo de abuso porque os pais não têm controle. Mas existem limites para isso. E o Papa vai dizer o seguinte, que o socialismo ele vai propor que o Estado ele substitua a providência paterna e que isso vai contra a justiça natural e quebra os laços de família. Bom, então vamos olhar para Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, as mensagens de Fátima e os erros da Rússia, né? Então, quais são esses erros da Rússia que Nossa Senhora fala? Quais são as mensagens de Fátima primeiro? A primeira mensagem de Fátima, Nossa Senhora mostra para os pastorzinhos uma visão do inferno. Então ela mostra que multidões de seres humanos iam para o inferno e essas crianças elas ficam apavoradas e começam a fazer jejum, começam a fazer sacrifício pela conversão das almas, porque Nossa Senhora disse que se as pessoas rezarem e se sacrificarem, muitos não vão para o inferno por causa disso, né? No segundo segredo, dentre as várias aparições, o segundo segredo, Nossa Senhora ela vai dizer que era preciso instaurar a devoção ao Imaculado Coração dela no mundo e que se o mundo, especialmente a igreja, obedecesse, muitas almas seriam salvas e a paz seria restaurada no mundo. A Primeira Guerra Mundial acabaria, estava no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Se por acaso a igreja desobedecesse, no reinado do Papa Pio XI, uma outra guerra pior começaria, Segunda Guerra Mundial. Começou mesmo. Para impedir que essas desgraças todas aconteçam, virei pedir a comunhão reparadora nos primeiros sábados, a oração diária do Santo Terço, Santo Rosário, e a consagração da Rússia ao Imaculado Coração. Se a Rússia não for consagrada ao Imaculado Coração, ela vai espalhar os seus erros pelo mundo. Isso foi em julho de 1917. 2 agosto, setembro, outubro, 3 meses antes da última aparição oficial, né? E o terceiro segredo, que nunca ninguém sabia, ele foi divulgado oficialmente na década de 80 pelo Papa São João Paulo II. Ele tem a ver com uma outra visão que Nossa Senhora dá para os 3 pastorzinhos a respeito de um grande sofrimento de várias pessoas do clero, especialmente de um bispo de branco, que os pastorzinhos reconhecem claramente que é um papa, que é o papa, né? E nessa cidade onde o papa está, uma multidão de católicos tinham sido assassinadas e o papa caminha por meio dos cadáveres, rezando pela salvação daquelas pessoas, e ele é acompanhado por um cortejo de vários bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas,
e ele sobe uma grande montanha. Lá no alto dessa montanha tem uma grande cruz. Quando ele chega aos pés da cruz, o Papa se ajoelha junto com esse povo todo que estava junto com ele, e no momento em que ele se ajoelha, chega um grupo de soldados e atira e lança setas, e ele cai morto no chão, né? Então, esse é o terceiro segredo que vários papas tomaram conhecimento e não quiseram divulgar. O São João Paulo II é que realmente resolveu, um ano depois que aconteceu o atentado de 13 de maio de 1981. Então houve aquela desconfiança inicial de que esse segredo tivesse a ver com aquele atentado. Então não é aquilo. Existe uma controvérsia no mundo católico. Oficialmente o documento, eu vou mostrar depois o documento aqui, ele deixa claro, se você fizer uma interpretação literal do texto, o texto oficial do Vaticano deixa claro que a Igreja ela tinha sérias desconfianças de que pudesse ter sido, mas a Igreja, em hipótese alguma, afirmava que foi. Então, deixou um ponto de interrogação. Mas fica claro no documento também que, apesar dessa dúvida existir naquele momento, o Papa resolveu que esse segredo fosse revelado, e a análise que os cardeais faziam junto com o Papa, baseado nas comunicações com a irmã Lúcia naquela época, também faziam acreditar que muita coisa ainda não tinha sido, não tinha acontecido ainda, inclusive associado com esse terceiro segredo e com essa questão do espalhamento da Rússia, dos erros da Rússia pelo mundo. Oi. Eu acho interessante que sempre tem um pedido para o clero e um pedido também para os leigos, povo, né? E ninguém está obedecendo nada, nem o clero. Até hoje, né? Nem o clero e nem o leigo. O laicato, os leigos. No Sagrado Coração tem a mesma coisa, La Salete a mesma coisa, Fátima. Lourdes, Fátima. E aí agora a gente vai começar a mergulhar nisso. A gente vai agora analisar devagarzinho essa história aqui, os erros da Rússia, quais são e como é que eles foram espalhados pelo mundo da década de 20 até a década de... até agora, né? Até agora. E tem aquela outra história também. Oficialmente, a Igreja, nos documentos, define que as consagrações que o Papa João Paulo II fez atenderam ao pedido de Nossa Senhora, mas existe uma coisa assim, né? Mas independente dessa controvérsia, eu pessoalmente acho que não atendeu, mas tudo bem, pode ser que tenha atendido, tá? Tem gente que pensa de um jeito ou de outro. Independente disso, o foco meu é o seguinte: de 1920 até 1982, quantas décadas passaram? 60 anos, né? 60 anos é tempo suficiente para a Revolução Cultural espalhar estilhaços pelo mundo. E espalhou. Pode falar. Eu estava vendo o filme de João Paulo I, né? Ele é servo de Deus. Sim. Servo de Deus. Aí lá mostra lá que João Paulo I já sabia desse terceiro segredo, só que não deu tempo dele falar porque foram 33 dias de papado dele. Né? Disso eu não sabia. Eu sabia que no filme mostra. Isso eu não sei dizer. Mas os papas anteriores ao Paulo VI também eles tiveram acesso ao terceiro segredo e não revelaram. Porque quando ele estava para morrer... O Papa Paulo VI teve acesso e mandou arquivar. O Papa João XXIII também teve acesso e mandou arquivar. Pode falar? Não, porque ele ficou sabendo, na verdade... pode ser que você disse não, porque quando mostrou ele com um envelope lá que ele... inclusive na cena mostra ele com medo de ver que seria esse terceiro segredo, ele recebeu esse envelope da irmã Lúcia, que ainda era né, foi viva de João Paulo II, e aí ele recebeu inclusive a irmã Lúcia falou para ele que uma semente precisava de morrer para outros frutos nascerem, e no caso seria o outro Papa. Sim, mas você falou que ele seria Papa um pouco antes, essa cena foi um pouco antes dele virar Papa. Entendi. Ela já estava falando para ele que ele viraria Papa e ia morrer com pouco tempo de Papa. Tá ótimo. Beleza, então. Olha só. Então agora vamos ver a autoridade de Nossa Senhora sobre os anjos. Já vimos sobre os demônios com Lourdes, né? Agora sobre os anjos. No terceiro segredo, está claro, a irmã Lúcia descreve aqui, numa carta ao Papa,
ela descreve claramente o terceiro segredo e ela, aliás, a carta onde ela descreve o segredo por ordem de um papo anterior que eu não estou lembrado qual que é. Mas tá assim, ó, depois de duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo, com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. Então quem é que segura os anjos? Na aparição de Lourdes, de La Salette, Nossa Senhora fala que a mão do filho dela é muito pesada e ela não sabe se vai conseguir continuar segurando, que nós convertamos porque a mão dele está para baixar sobre o mundo. Então, ou seja, Nossa Senhora que está segurando, que está, né? Claramente isso. Bom, vocês conhecem essa musiquinha aqui? Pode cantar? Vocês conhecem? Vamos cantar essa musiquinha? Precisa baixinho, tá? É verdade. Só duas estrofezinhas dela, porque tem tudo a ver com guerra cultural. Olha que bonito. Imaculado coração de Maria, Imaculado coração de Maria, és luz e guia, és luz e guia, és luz e guia dos teus filhos aqui. És luz e guia, és luz e guia, és luz e guia dos teus filhos aqui. Os fiéis a ti consagrados, os fiéis a ti consagrados, reúnem teu exército, preparados para a batalha, para que triunfe logo o Imaculado Coração. Reúnem teu exército, preparados para a batalha, para que triunfe logo o Imaculado Coração. Um detalhe que faltam duas estrofes desse canto, muito bonito, é o canto oficial do movimento sacerdotal mariano. E uma coisa que eu esqueci de falar dos três segredos é que no final do segundo ou do terceiro segredo, Nossa Senhora fala claramente que, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Essa música é baseada nessa promessa final dela, né? Bom, então vamos tentar agora. Nós analisamos esse slide na primeira semana, mas vamos voltar a olhar para ele agora, 4 semanas depois, né? Quais são os erros da Rússia? Que Nossa Senhora fala em 1917 que iriam ser cometidos e espalhados pelo mundo. Na Rússia, os primeiros erros são associados com a ideia marxista sobre família. Então tem uma feminista, Alexandra Kollontai, que ela está na alta cúpula do governo revolucionário de Lenin, e ela faz um programa de governo para a pasta de governo dela, que tem a ver com dissolução da família e de substituição da base patriarcal por uma base de organização matriarcal. E ela também vai batalhar, ela vai propor leis, e elas vão ser aceitas pelo governo para que o divórcio seja aprovado, e também o aborto. Primeira nação do mundo onde o aborto e o divórcio foram aprovados, por sugestão dessa mulher, né? Então, bom, a origem do erro da Rússia, ela tem toda uma história antifilosófica que a gente analisou antes, parte dela, né? E aí Marx, ele é o herdeiro de todas essas confusões antifilosóficas e desobediências, e aí a primeira nação que resolve testar o sistema de Karl Marx é a Rússia, por via revolucionária. Um governo oficialmente marxista. Bom, só que tão logo Marx morre, as próximas gerações de marxistas, elas descobrem que a estratégia, a via pela qual Marx propõe que a revolução do proletariado acontecia, ela não ia acontecer porque dependia de armas, e o experimento da Rússia estava provando que dava errado, porque a população ela se revoltava cada vez mais, e ela tendia a defender os valores tradicionais, e ela mostrava resistência. Então era preciso matar muita gente para conseguir instalar o sistema. E também essa crise, chamada crise teórica do marxismo, ela tem a ver com a experiência da Primeira Guerra Mundial,
onde aquela guerra provou que os trabalhadores não iam se juntar para poder defender interesses de trabalhadores. Estavam defendendo as suas nações e estavam defendendo os interesses dos proprietários das suas nações, né? Bom, isso tem a ver com o surgimento do pensamento fascista, nacionalista fascista, mas o que importa agora é o seguinte: o que importa é que nos primeiros anos da Revolução Russa, um grupo de jovens alemães, filósofos, foram para a Rússia e lá eles estavam assistindo de camarote à Revolução e eles tiveram acesso ao ditador, né? E num dos encontros, o Lenin ele chega a propor para esses pensadores mais jovens que investissem numa estratégia alternativa às armas. São filósofos alemães que depois desse encontro, dessa reunião aí, né, voltam para a Alemanha e resolvem, 2 anos ou 3 anos depois, inaugurar uma escola com dinheiro das pessoas mais ricas da Europa da época. Então o chamado Instituto de Pesquisas Sociais ou chamada Escola de Frankfurt. Ela é basicamente fundada por judeus radicados na Alemanha e que eram adeptos já do pensamento marxista, né? Então são pessoas que vão produzir teses acadêmicas em que elas vão assim denegrir família, vão denegrir sociedade ocidental, vão denegrir valores morais, tudo para eles é negativo, tem que destruir tudo. Uma característica muito que vale a pena ressaltar da Escola de Frankfurt, como de todos os marxistas e neomarxistas, é que todos eles são hegelianos. Então, sendo hegelianos, eles são todos desconstrucionistas. Eles acreditam no valor daqueles que destroem o que está bem fundamentado, né? Que isso seria uma via de evolução da sociedade. Um outro problema, uma outra via... Bom, então, essa é uma forma pela qual os erros da Rússia foram espalhados, porque foi instituída uma universidade que tem como objetivo agora espalhar o marxismo por via cultural, não pelas armas, por sugestão daquele ditador, né? Mas um italiano também, que tinha pensador neomarxista, que estava na Rússia naquela época, ele volta para a Itália e aí o Mussolini percebe que esse homem era muito inteligente, ele era um neomarxista, e ele resolve prender o Antônio Gramsci, italiano, quando voltou para a Itália, porque ele achava ele perigoso, um perigo político. Então ele fica preso mais de 10 anos lá na Itália, sob o regime fascista, e nesse tempo ele escreve as Memórias do Cárcere, que são uma base, a segunda base da Revolução Cultural. Uma base da Revolução Cultural são os pensadores da Escola de Frankfurt, pela via acadêmica, e a outra base é Antônio Gramsci, quando ele propõe que os pensadores de esquerda eles construam uma nova hegemonia, que os capitalistas tinham construído uma hegemonia por meio de todas as suas instituições, e que os revolucionários tinham que aprender essa lição e que tinham que construir uma nova hegemonia para conduzir a revolução. Então, aqui está o problema das estratégias políticas de enganação, que engolem boa parte do nosso povo, né? Bom, é interessante pensar que o Papa Pio, acho que 11, o que promulgou a encíclica 40º ano, em 1931, na 40º ano, obrigado, isso mesmo, ele vai denunciar várias formas novas de socialismo, e uma delas é o tal socialismo educador. Esse socialismo educador, se a gente lê, a gente percebe claramente que esse Papa está preocupado com as ideias deste homem, que já estavam ficando disponíveis, e também com as primeiras produções dos frankfurtianos. O que é o socialismo educador? O Papa fala o seguinte, que esses homens, eles se mostram amigos da primeira infância, adolescência, e eles querem, na verdade, construir as novas gerações com mentes abertas ao marxismo. Né? Só Pode falar. negócio. Que nessa época, por que os papas sabiam de tudo isso? Nessa época existia uma comissão que era subordinada diretamente ao Papa, os maiores teólogos e estudiosos da igreja, e eles tinham um papel claro de fazer uma investigação nas produções culturais, acadêmicas, produções acadêmicas e intelectuais, para indicar o que estava sendo de mais prejudicial para a fé católica. Então eles tinham algumas reuniões com o Papa e passavam tudo isso para o Papa naquela época. Inclusive Hollywood, né? E depois isso Hollywood, foi dissolvido, essa comissão.
mas existia. Então o Papa era muito bem informado dessas... Até hoje ideias. né? Mas naquela época é por essa via, dessa comissão que hoje em dia não existe mais. Garrigou Né? Lagrange, por exemplo, foi pertencente a esse grupo. Qual? Garrigou Lagrange. Sim. Bom, agora é o seguinte, olha, agora vamos começar a pensar aqui nos estilhaços. Pode falar. Aí que entra o Freud. Isso. Ajude-nos, psicóloga. Pode falar. Não, né, o Marx mais Freud é igual a Gramsci. Exatamente. Né? E psicanálise, na verdade, ela tem um fundo de controle social. Total. E ela também... E aí que eles perceberam a importância da infância. Exatamente. Que ia começar por aí. Exatamente. E também Freud também teve uma sociedade secreta construída ao redor dele, eu não sabia disso. A partir do momento em que Freud ele rompe com Jung, porque Jung começa a ser mais eficaz do que ele nos métodos do próprio mestre, ele supera o mestre, o Jung o mestre é Freud, né? Aí quando Jung supera o mestre, ele começa a ganhar rios de dinheiro com os tratamentos dos milionários, lá, tratando depressão de uma das descendentes dos Rockefeller, né? Esse caso foi um dos casos que causou a ruptura, e aí os freudianos eles se juntam ao redor do Freud e resolvem fazer uma sociedade secreta para defender a psicanálise aos moldes de Freud. Mas existe também um problema aí relacionado com uma resistência ao judaísmo que tinha crescido no século XIX e que vai explodir na Segunda Guerra Mundial, né? E aí Freud é considerado como a linha, não sei se judaica ou... não estou lembrado mais, mas existe um problema associado com isso, eu não sei. O que eu sei é que existe essa questão do controle, da tentativa de controle, porque descobriram que iam ganhar rios de dinheiro com a psicanálise. Que não tem base científica nenhuma. Muito obrigado, psicóloga. Isso eu não sabia. Então tá bom. Olha só, vamos voltar aqui para os erros da Rússia. Então olha só, vimos também na primeira aula que uma russa chamada Helena Blavatsky, ela propõe um sistema com todas as características da base hegeliana. Então essa mulher aqui, esse homem aqui é alemão, essa mulher aqui é russa, e ela vai propor a teosofia, que é a base do movimento Nova Era. Não é nem teologia nem filosofia, é aquela caldeirão de crendices, né? Por que é hegeliano? Porque propõe que existe uma evolução histórica interpretada em função das eras do zodíaco, e aí o mestre da era de peixes ele está chegando ao fim da sua função. E está chegando a nova era de aquários, para a qual vai vir um novo mestre, um novo Messias, e esse Messias vai suplantar o poder do Messias da era de peixes. Quem que é o Messias da era de peixes? Jesus Cristo. Então o cristianismo para Helena Blavatsky ele funciona até os últimos anos da era de peixes, e já estamos no limiar da entrada da era de aquários, né? Depois a gente vai ver a consequência disso lá na década de 60. Isso é um erro da Rússia também, do meio para o final do século XIX. É uma Rússia que propõe esse sistema. Bom, aqui está. O problema é que nos anos 60 já existia um acúmulo muito grande de produção dos frankfurtianos. Já existia aqui Herbert Marcuse, que tinha proposto que era preciso causar arruaça mesmo na sociedade, impactar as lideranças e enfrentar as lideranças de tal maneira a enfraquecê-las por uma via desordeira. Já existia toda uma tradição de defesa de uma imoralidade sexual por causa do pensamento, especialmente de Max Horkheimer. E aí, nos anos 60, eles resolvem testar isso na sociedade. Então, como é que nós vamos subverter uma população inteira, a mais influente do mundo naquela época? Nós vamos descarregar droga e nós vamos ensinar por via de líderes que foram formados por nós na universidade as nossas ideias, e aí vai surgir o tal do movimento hippie, que é aquele movimento paz e amor, não faça guerra, faça amor, né? Não faça guerra, exatamente. E aí, o sistema da Helena Blavatsky, ele vai explodir de credibilidade na sociedade dessa época, porque aqui vai surgir um vazio existencial muito grande, porque essas pessoas foram criadas por famílias tradicionais e de repente elas rompem com tudo. Então estão literalmente assim, enlouquecidos.
Qual que é o sentido da vida? Não tem sentido da vida. Aí o sistema teosófico da nova era vai apresentar uns paliativos para a consciência, né? Bom, então, ok, vamos continuar. Mas, depois no próximo slide eu vou analisar esse efeito desse problema dos anos 60 na questão da Judith Butler e do gênero, mas vamos continuar aqui. O problema... Quais são os problemas? Os problemas é que a Rússia, ela influenciou vários grupos de pensadores em 1917, e era para ter consagrado a Rússia Imaculada do Coração em 1917. 1920, 30, 40, 50, 60, uma quantidade enorme de teses acadêmicas foram produzidas para subverter a sociedade ocidental. Quero citar o caso de um frankfurtiano, Max Horkheimer. Esse homem, ele estudou a relação entre... ele fez a seguinte pergunta: se nós destruirmos as propriedades dos proprietários do mundo ocidental, será que nós vamos conseguir instaurar o paraíso marxista? Ele já tinha descoberto que não, porque a grande crise teórica do marxismo provou que não conseguia, né? Os ocidentais, eles têm eles têm um valor arraigado, eles são arraigados na valorização que dão aos seus valores tradicionais. Então, de onde que isso surge? Aí ele começa a lançar uma série de hipóteses. A primeira hipótese, ele vai dizer que existe uma cultura que se reproduz. Mas como é que essa cultura ocidental se reproduz, pela qual todos os ocidentais valorizam a ordem, valorizam as relações de liderança e valorizam as propriedades e as posições de quem tem e quem é empregado? Como que as pessoas aceitam isso e defendem isso tão fortemente? Aí ele vai começar a investigar as instituições e ele vai investigar o que essas instituições ocidentais têm em comum. Então, família, escola, meios de comunicação, sistema jurídico, sistema... todos os outros, militar, etc. e tal, igreja, né? Bom, e ele vai perceber que existe, em todas essas instituições, existe algo comum em termos realmente da predisposição para as relações bem estabelecidas de liderança. Mas ele vai chamar essas relações bem estabelecidas de liderança de predisposição para o autoritarismo. Então são instituições autoritárias. Ele lança uma outra pergunta: este autoritarismo arraigado no homem ocidental, tem alguma dessas instituições que gera isso em todas as outras? Ele começa a levantar a hipótese de que a família é a geradora, porque as crianças crescem dessa família. Ele está baseado nessa produção de Marx e Engels no final do século XIX, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, e ele vai começar a investigar as relações interpessoais dentro da família judaico-cristã. Ele vai começar a dizer o seguinte: nessa família, inclusive, o pai, ele e a mãe é que têm direito à relação sexual. Os filhos, de alguma forma, têm interesse pela mãe e ou pelo pai, mas os pais deixam claro que não pode, que é imoral, que eles têm que se conter, né? E aí, resumindo essa parte, o Max Horkheimer vai mostrar que as crianças e adolescentes submetidas a nas palavras dele, repressão, ela vai internalizar esse comportamento, ela vai aprender a se segurar e ela vai refletir isso nas relações sociais quando ela for adulta. Ela vai aprender a ser ordenada, vai aprender a respeitar as autoridades, porque ela viveu isso longamente na sua família. E ele dá outra explicação também. Ele fala o seguinte, que esse está escrito aqui no livro Teoria Crítica 1, do Max Horkheimer. Ele vai dizer que as crianças, quando elas chegam à fase adulta, elas já esperaram tanto tempo querendo experimentar o lado prazeroso da relação com as outras pessoas e não podendo dentro da família, que aí ele se submete sem perceber ao processo de formação para poder adquirir cultura, para poder depois conseguir um emprego, passar no concurso, porque aí sim ele consegue dinheiro, ele conseguiria um dia comprar uma casa, ter propriedade para poder casar, para que a sociedade permita legalmente que ele tenha relações sexuais sem ser criticado. Então aí, por essa via, o Max Horkheimer diz que a estrutura da família judaico-cristã, ela é que faz com que todas as instituições elas tenham essa característica autoritária
e as pessoas sejam tão submetidas e defendam a ordem como elas defendem aqui, né? Porque elas esperaram muito tempo para poder desfrutar disso e agora elas também querem entrar no jogo. Então, ele vai dizer, é preciso realmente, como Marx e Engels disseram lá no século XIX, subverter essa família. E ele vai dizer, inclusive, que era preciso, não sei se ele fala claramente isso, mas existe base no que ele fala para pensar isso. Os pensadores posteriores a Max Horkheimer, que hoje em dia estão propondo cada vez mais que a pedofilia não seja mais considerada como um problema, como uma doença e nem mesmo como problemas legais, que ela seja permitida, né? Uma expressão do gênero, que isso seria interessante para que a sociedade fosse, ela voltasse às suas supostas origens, segundo esse pensamento de Marx e Engels. Esses homens aqui propuseram que lá no começo todas as sociedades humanas elas eram sexualmente polimórficas. O que é polimorfismo sexual, segundo o pensamento desses homens? Todos têm direito com todos e fazem com todos, e os pais não sabem quem são os filhos. As mães sabem. Então, na cabeça deles, é uma sociedade de base matriarcal, não patriarcal. E qual que é a hipótese de explicação para que a sociedade tivesse migrado para o modelo patriarcal? Porque os homens, porque têm mais força, perceberam que era interessante escravizar profissionalmente e sexualmente uma mulher para saber quem são seus filhos, para que esses filhos servissem este homem para que ele pudesse aumentar as suas posses. Então, é uma proposta que não se sustenta em termos históricos, inclusive. Isso não é mentira, isso não é verdade. Pois é, exatamente. Mas aí é o seguinte, então para terminar, vamos agora lá no século XX e vamos de década de 50, século XX para frente, né? Então, aliás, todo o século XX. A questão agora é analisar como que o governo mundial ele se aproveita da proposta de desconstrução da família pelo marxismo. Então, por que as pessoas mais ricas do mundo quiseram implantar um sistema de governo mundial de base marxista? Sendo que o marxismo, a princípio, vai distribuir tudo para todo mundo, né? Mas já está provado que para essas pessoas chegarem ao poder, elas têm que acumular muito mais poder que todo mundo. E como é que elas vão fazer isso? Elas têm que desconstruir a base de organização do mundo ocidental, que é familiar. Então, a principal estratégia, arma, é a ideologia de gênero, eu acho que né? A minha visão é essa. Se alguém... é isso que eu penso. Mas ela é a principal proposta do movimento neomarxista a partir dos anos 20, de revolução cultural, com base frankfurtiana e gramsciana. Então tem uma origem no pensamento de Karl Marx, mas também tem uma origem na preocupação com os problemas ambientais. Então, no final do século XIX, as revoluções industriais já estavam causando problema ambiental e esses problemas já causavam preocupação, né? Só que tem uma quarta origem. A ideologia de gênero tem uma origem no marxismo, no neomarxismo como via base cultural. Ele tem uma origem na preocupação com os problemas ambientais, mas também tem uma origem com o feminismo que virou marxista. E como é que essas coisas confluem, né? A gente tem que pensar que a ONU foi criada na década de 40. Nós temos que pensar que Freud... como é que o autor do behaviorismo... Esqueci o nome dele. Tudo bem, está aqui. As propostas de psicologia do início do século XX, que eram baseadas nessa questão do controle do comportamento, entender comportamento para controlar, isso foi cada vez mais sendo transformado em estratégia de manipulação psicológica em larga escala. Várias delas são aplicadas hoje em dia, inclusive na escola, né? É fácil aplicar uma manipulação psicológica falando para os estudantes fazer uma redação. E aí o feminismo se torna marxista por causa dessa análise de Marx e Engels da família judaico-cristã e dela ser perversa, por ela a mulher e os filhos serem escravizados pelo homem. A crise teórica do marxismo na segunda década do século passado, ela vai fazer com que os neomarxistas percebam que os trabalhadores não vão fazer revolução e as armas também não vão resolver o problema. Temos que arrumar outra via. A alternativa às armas é subverter a cultura.
Mas e a alternativa aos trabalhadores? Quem deve ser? Aí eles percebem que o movimento feminista vale a pena investir nele, né? Porque a mulher é a figura que é a subjugada na ideia de Marx e Engels. Bom, e cada vez mais o tempo vai passando e eles vão identificando que os homossexuais eles também vão ser interessantes como os novos pobres, né? Para serem defendidos. Mas aí surge um problema. Os neomalthusianos, eles já estão lá trabalhando junto com, por exemplo, Margaret Sanger e as feministas da primeira onda e segunda onda, e eles já estão interessadíssimos em planejamento familiar para fazer controle populacional, porque estão com medo da bomba populacional, né? Mas aí, com o passar do tempo, eles realmente vão investindo pesado em métodos contraceptivos, em aborto. E só que na década de 50 ou 60, não estou lembrado, ou 70, agora me falhou a memória, o John Rockefeller III, me ajuda a lembrar aí, década de 70, 60, pois é, ele junta a alta cúpula do Instituto Rockefeller, que já tinha se unido ao Instituto Ford naquela época, eles vão fazer uma análise de metas alcançadas e não alcançadas. E ele vai chegar à conclusão de que eles aumentaram muito o investimento nos 5 continentes para poder controlar o crescimento populacional, especialmente das populações do hemisfério sul, né? E as metas não estão sendo alcançadas, isso é um problema acontecendo, porque não adianta aumentar o investimento bilionário, que algo nós não entendemos ainda. Aí, uma feminista, Adrienne Germain, que ela foi estudante de doutorado de um pesquisador que publicou um artigo na Science na década de 50, na qual esse pesquisador ele propõe que o mundo inteiro olhe a política de controle populacional de outro ponto de vista. Esse autor, que ficou renomado, que ganhou um artigo na Science, ele vai dizer o seguinte, que todos os métodos anteriores não estão resolvendo. Nós temos que pensar na mudança da cultura, nós temos que fazer a mulher assumir um outro papel na sociedade, e assim a gente vai conseguir controlar a bomba demográfica, né? Essa orientada deste pesquisador, ela já está na alta cúpula do Instituto Rockefeller, e ela vai sugerir para o John Rockefeller III que ele pare de investir tanto dinheiro na pesquisa com métodos contraceptivos, que pode até continuar, mas que ele invista mais na pesquisa comportamental e na pesquisa sociológica para a mudança da cultura. Isso é década de 60. Me ajuda aí, Guilherme. 60, início de 70. Você tem início de 70, pois é. E aí já existe, na década de 50, os experimentos de um psiquiatra norte-americano, John Money, que ficou famosíssimo com o experimento que ele fez com 2 gêmeos univitelinos. Ele propôs uma solução para uma tragédia que o médico causou num dos 2 gêmeos. Quando foi ser operado de fimose, o médico simplesmente destruiu o pênis do menino. E aí, esse psiquiatra, esses pais desesperados souberam da pesquisa deste psiquiatra, que trabalhava com essa ideia. Foi esse psiquiatra, John Money, foi a primeira pessoa que usou a palavra gênero para se referir à expressão sexual. Não existia o uso dessa palavra gênero para se referir a essa realidade antes, né? E aí ele vai propor a esses pais que façam a mudança de sexo, e em resumo, um se suicida, o outro morre alcoólatra e o outro morre assim. É uma tragédia geral. Todo mundo acaba a vida cedo de uma maneira trágica, tá? E aí os revolucionários dessas décadas, eles usaram essa base pseudocientífica até que o povo começou a investigar e perceber que isso aí era baseado numa fraude. Não tinha nada de científico nisso, né? Bom, e aí década de 70, 80, cada vez mais essa expressão começa a ser usada. Direitos sexuais e reprodutivos. Quem que deve ter os seus direitos sexuais e reprodutivos defendidos? O homem, mas especialmente a mulher. Então a mulher, ela deve ser conscientizada que ela tem que estar no controle do método da concepção, quando ela quer ter filhos, quantos filhos ela quer ter, porque ela precisa priorizar, se quiser, a carreira. Ela precisa ter outras oportunidades. E na cabeça desse povo,
a maternidade é uma escravidão, né? Pode falar. A mudança de comportamento lá, ela entra nessa questão da mulher também. Sim, sim. Porque eles viram que só os métodos contraceptivos não estava adiantando, porque aí a mulher resolvia, porque é da natureza ela ser mãe, né? Exatamente. Aí, lá para as tantas ela tirava aquilo e então tinha que colocar o desejo de não ser mãe mais. Exatamente. Aí tinha que mudar todo. E aí nós estamos aí onde estamos. Nessa confusão, né? Nessa confusão. Pois é. Bom, então é isso, gente. Eu gostaria de terminar esse curso colocando essa imagem bonita, né? Do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria. E eu queria agradecer ao Centro Dom Viçoso pela oportunidade. Tive que estudar muito, aprendi muita coisa, viu? E fiquei muito feliz com a criação do curso e também com a realização, com a criação do centro e com a realização deste curso. E eu coloco essa imagem para a gente refletir, né? Ou a gente obedece ou a gente cai na rede do controle anticristão. Essa é a realidade da guerra cultural a qual a gente está submetido. Se a gente obedecer, se a obaldia for uma realidade, a gente vai conviver no meio dessa coisa e vai surgir uma nova civilização, sabe lá quando Deus vai permitir que isso aconteça, né? Mas enquanto a humanidade ela desobedecer, ela vai cada vez mais cair nessa malha intrincada aí de controle de todas as formas e que é a realidade do momento atual.